Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e o ano de 2023 vai chegando no fim, mas teve algo que aconteceu em 23 que eu deixei de comentar e agora surgiu a ocasião ideal para isso, que é o aniversário de 70 anos do falecimento de um dos escritores mais importantes da história do Brasil, que inaugurou um jeito de escrever verdadeiramente moderno. Tô falando do Graciliano Ramos, não vou nem fazer suspense, porque você deve ter lido o título desse vídeo. Graciliano Ramos é um dos autores que mais vezes apareceu nesse canal. Dá uma olhada. Paulo Honório é justamente o protagonista do livro que eu devorei essa semana, São Bernardo, do Graciliano Ramos. O segundo livro mais conhecido dele, né? Só fica atrás de Vidas Secas, mas que muita gente acha que é o melhor. Vidas Secas, publicada em 1938. A primeira vez tinha sido no primeiro ano do colegial, ou seja, faz 11 anos. Angústia de Graciliano Ramos. Esse livro tem que ser lido, Ele tá na lista de obras obrigatórias que você tem que ler na sua vida. Vocês acabaram de ver 3 trechos curtos, porque eu não vou fazer vocês assistirem mais do que isso. Se quiserem que procurem aqui na busca do YouTube. 3 resenhas das 3 obras, talvez as mais importantes, os 3 romances principais. São livros que estão sendo lançados agora, numa caixa comemorativa, lançada pela editora Record, para marcar os 70 anos do falecimento do Graciliano. Ele traz cada um desses 3 romances fundamentais de Graciliano, representados por uma cor sólida e por uma forma geométrica básica. Que romances são esses? Vamos pela ordem. Publicado em 1934, temos São Bernardo. Em 1936, temos Angústia. E em 1938, Vidas Secas. Fica parecendo que foi fácil, né? Em apenas 6 anos, Graciliano foi lá e escreveu suas 3 obras-primas. Mal dá para imaginar que até isso acontecer, Graciliano precisou viver muito, sofrer diferentes tragédias, se aprimorar demais como escritor, artista, político, crítico social, como pai de família, como amigo e também como militante, que durante esse período, 6 aninhos, passa rápido, né? Foi tão tranquilo escrever esses 3 livros? De jeito nenhum. Nesse período, Graciliano foi preso durante a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, daquele melhor estilo assim de prisão arbitrária, sem acusação formal. Ele não soube por que foi preso, ficou meses encarcerado, sendo levado do seu estado natal, Alagoas, para o Rio de Janeiro, até Graciliano adquirir a maturidade artística e humana para escrever essas 3 obras, ele precisou passar por muita coisa. Uma experiência de vida muito diferente de outros autores da sua geração. O Graciliano, diferente dos outros modernistas da geração anterior, de 1922, né, da Semana de Arte Moderna, e dos regionalistas nordestinos da geração de 30, a qual ele pertencia, como José Lins do Rego e Jorge Amado, o Graciliano não circulava pelos principais centros de produção de cultura e de conhecimento intelectual durante quase toda a sua vida. Ele cresceu no sertão de Alagoas, lendo muito, absorvendo tudo aquilo que era publicado no Brasil e no mundo. Ele era muito culto, ele falava línguas, ele era um daqueles autodidatas maravilhosos. E só quando eu já estava na casa dos 40 anos é que o talento dele veio a público, ficou conhecido nacionalmente. Quando saiu São Bernardo, em 1934, o Graciliano, assim, causou estrondo. Não foi o primeiro romance dele, o primeiro romance foi Caetés, mas foi o romance que fez com que todo mundo ficasse boquiaberto. Todo mundo ficou se perguntando, mas o que é isso? Parece Dostoiévski, como assim? A gente tem aqui, realmente, lembram bastante Dostoiévski, mas também me lembram um dos meus escritores prediletos dessa vida, que é Machado de Assis. Porque ele traz uma narrativa em primeira pessoa de um homem já avançado na idade, que teve um casamento falido, que era muito ciumento, que era corroído por uma série de pesos na consciência, culpas, frustrações, e que faz um relato em primeira pessoa, relembrando os acontecimentos da sua vida, mas ele conta a sua história de maneira muito pouco confiável. A gente precisa tentar entender no subtexto o que realmente aconteceu com base nas pistas que ele vai dando. Tudo isso não lembra o Dom Casmurro, do Machado de Assis? Só que esse protagonista, o Paulo Honório, é um homem rude,
que nasceu no interior e que é daqueles que se orgulhava de ter vindo do nada e se feito na vida, agarrado com força e violência, se necessário, às mínimas oportunidades que a vida lhe trouxe, inclusive para comprar terras, para se casar com a mulher que ele queria e para ir conquistando algum lugar no mundo, sempre na base da truculência, da violência, porque ele acreditava que somente essa linguagem é que o levaria para o sucesso. Esse é São Bernardo, o primeiro romance assim mais clássico, mais impactante de Graciliano Ramos. Aí, em 36, ele lançou Angústia. Gente, que livro é esse? Se o São Bernardo já é íntimo, psicológico, se traz um narrador que tem uma visão distorcida a respeito de si mesmo, que tem tantos preconceitos e vieses e frustrações e mágoas que não consegue fazer leituras muito nítidas da realidade, aqui, nossa, a coisa vai pro extremo. Angústia é uma história esplêndida, contada de maneira soberba, que realmente lembra Dostoiévski, só que é melhor para nós, porque trata da nossa realidade brasileira, muito mais conectável com a nossa própria vida. É a história do Luiz da Silva, um homem, veja só, um nomezinho simples, né, que denota a figura do João Ninguém. Luiz da Silva. Ele é o último remanescente de uma linhagem que no passado teve a sua grandeza. O seu pai, o seu avô, então, tinha vários sobrenomes e terras pelo interior do estado. Só que a família foi empobrecendo, foi se aburguesando, foi se apequenando e quando chega na geração dele, ele não passa de um mero funcionário público que ganha só o suficiente para pagar o aluguel num bairro simples de Maceió. Esse homem corroído por um monte de ressentimentos, inclusive de classe, se apaixona pela vizinha, a Marina, e tenta conquistá-la, mas Marina, que no começo até dá uma certa condição para ele, depois passa a se interessar por um homem mais dinâmico, mais interessante, mais desenvolvido, um homem ali da cidade, que representa uma nova burguesia ali que estava surgindo, o que faz com que nosso Luiz da Silva seja tomado por um ódio profundo e um sentimento de inferioridade que é difícil de descrever. Angústia é contado do ponto de vista desse homem atormentado, que vem e vai no tempo, nas suas reminiscências, que distorce tudo que acontece com ele, que acha que o mundo inteiro está contra ele e que está tão entorpecido pelos seus próprios rancores que ele resolve fazer justiça e acaba cometendo alguns crimes. Não parece Crime e Castigo do Dostoiévski? Parece bastante. E por fim, chegamos em Vidas Secas. Para escrever Vidas Secas, daí já foi. O Graciliano já tinha sido preso. Diz que a primeira ideia que ele teve não foi nem de um romance, foi de um conto. Foi uma ideia já daquela história da cachorrinha baleia. A baleia aparece nessa edição comemorativa aqui na capa, ó. É a cadelinha de uma família de retirantes. Foi uma primeira ideia de conto que surgiu na cadeia. Aí, quando ele foi libertado, foram surgindo outras ideias, e todas giravam meio que nesse mesmo universo: sertão, família de retirantes, pessoas que não tinham terra, que eram obrigadas assim a ficar migrando de um canto para o outro conforme fosse levando a seca e também as poucas oportunidades de trabalhar nas fazendas dos outros. Quando ele viu, Graciliano tinha os elementos do que podia ser um romance dos mais originais da literatura brasileira. Original por quê? Não era a primeira vez que se estava falando da seca, mas era a primeira vez que se fazia um romance em que cada capítulo parecia um conto isolado, independente. Na verdade, você pode abrir esse livro e ler qualquer um dos capítulos na ordem que você quiser, porque vai fazer sentido. Tudo gira em torno das vivências dessa família, perambulando pelo interior do Nordeste, buscando sobrevivência no intervalo entre duas secas. É como se a vida deles fosse cíclica. Então, cada capítulo é desmontável, é como se fosse um livro quebra-cabeças. Isso era muito original. E o texto, gente, não se deixe enganar pelo tamanhinho desse romance, que é muito pequenininho, mas a potência que ele consegue colocar nessas poucas linhas. Ele não cria grandes melodramas porque ele tenta reproduzir a maneira de pensar
desses sertanejos embrutecidos, que estão mais preocupados em sobreviver dia após dia e que não tem tempo para falar palavras de amor, ou fazer discursos elaborados, ou filosofar sobre a existência. Eles estão só preocupados em viver um dia após o outro. E o pouco que pensam é de maneira embrutecida, com o seu parco vocabulário. Tudo isso é reproduzido por meio de uma técnica que se chama discurso indireto livre, que o Graciliano domina como ninguém e que faz com que a gente penetre nas cabeças desses personagens. Então aqui nós temos estas 3 obras-primas de Graciliano Ramos nesta caixa comemorativa. Ó, é para vocês deixarem, deixa eu colocar aqui, para vocês deixarem assim, ó, na sua biblioteca, para vocês lerem esses 3 livros o quanto antes. Isso não é um pedido, isso é praticamente uma ordem. E depois vocês leem o texto, né, do caderninho que vem do professor Ivan Marques, porque ele também ajuda a fazer uma interpretação super competente, melhor do que a que eu faço nos meus vídeos. E se vocês tiverem interesse em comprar esse livro, claro, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, Editora Record, por patrocinar esse vídeo, por me dar essa oportunidade de homenagear esse escritor que é facílimo. Isso é que é publi gostoso de fazer, né? Quando a gente tem que falar de um autor que é um dos nossos favoritos na vida. Então, muito obrigada, editora, por ter me procurado, por confiar nesse espaço que eu criei aqui no canal, que tenta colocar a literatura brasileira no seu devido lugar, que é no topo do cânone mundial. É lá que ela merece estar. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.